Esses ensinamentos foram patrocinados pelos russos e organizados pelo Colégio Dear Your Holiness, on behalf of Esse é o bem-vindo pelo Telo Tukurinpoche, representante de Sua Santidade o Dalai Lama na Rússia, na Mongólia e nos países da Comunidade dos Estados Independentes. Prezado Sua Santidade, em nome de todos os budistas da Rússia, gostaria de lhe agradecer sinceramente por nos dar a oportunidade de receber seus preciosos ensinamentos. Os ensinamentos para os budistas russos começaram em 2009, com ensinamentos adicionais realizados em Riga, Letônia, desde 2014. Sentimos-nos muito afortunados, abençoados e honrados pela atenção e o cuidado de Sua Santidade para com a recuperação do budismo na Rússia. O budismo tem sido parte da civilização russa por mais de 4 séculos e hoje é reconhecido como uma das religiões tradicionais da Federação Russa. Hoje iniciamos a recitação do Sutra do Coração em língua russa do Colégio Monástico Kunsenchonei, em São Petersburgo, que foi construído com a iniciativa de Zensabri Ngangwa Dorje, com contribuições feitas pelo 13º Dalai Lama e budista da Mongólia e de toda a Rússia. O Colégio Monástico Kunsenchonei, em São Petersburgo, desempenha um papel vital na difusão do Dharma nos tempos modernos. A segunda recitação do Sutra do Coração será feita na língua Buryatia, pelo Colégio Monástico Rinpoche Baksha, em Ulan-Ude, Buryatia, onde Sua Santidade já visitou em várias ocasiões. Esse monastério se tornou um centro de aprendizado da filosofia budista e da cultura budista sob a liderança de Yelo Rinpoche. Queridos participantes, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que se juntaram a esses ensinamentos online. Embora estejamos nos reunindo sob circunstâncias incomum, porém, graças à tecnologia de hoje, somos capazes de nos unir através da internet. Quem vai estar restando é o Colégio de Conselho, São Petersburgo, depois dos ensinamentos depois dessas 2 recitações. Então, até mesmo o Tathagata Regozashão. Então, depois do abençoado ter pronunciado essas palavras, o venerável Shariputra Bodhisattva Mahasattva, o sublime Avalokiteshvara, e toda a assembleia que os rodeavam, juntamente com o mundo dos deuses, humanos, semideuses e Gandhavas, regozijaram-se e Olha. Urus ene ngade kag. Jansuta chorozo. Trichux. A todos vocês da República, os devotos da República da Rússia. Hoje, por meio da videoconferência, eu estou tendo a oportunidade de vê-los e eu sou muito feliz por isso. Urus ngade ada kalmikia saro je burayat saro je taganashigi ene. A comunidade dos estados de Kalmykia, Buryatia e Tuva, da República, da Federação Russa, nós temos uma conexão por mais de séculos. Por exemplo, durante 1959, quando eu tive os meus exames e debates do meu exame final para Geshe, eu tinha muitos geshes da Mongólia, Rússia e Tuva debatendo comigo. E nós tinha os abates que estavam debatendo comigo, que era de Buryatia, e tinha Geshe Yandaki, que era de Tuva. E
E eu ouvi falar que ele falava muito bem a língua russa. Então, todos esses eruditos que eu conheci durante esta minha vida, que vieram da Kalmúquia e assim por diante, e muitos outros, eruditos, estudiosos que eram geshes. Geshes significa professores ou PhD em budismo, na filosofia budista. Em Tibete nós chamamos Sokpo. Sokpo significa da etnia mongólia. E todos aqueles da Federação Russa também é referido como Sokpo. E um dos meus professores, Wondrupo Soni, que era da cidade de Abak, na Mongólia, e ele que foi aquele que me introduziu na visão filosófica da vaziedade, e ele inicialmente explicou esse tópico para mim. Então, disso nós podemos afirmar que nós tivemos uma conexão com a Mongólia, com os russos de muitas gerações. E quando como teve a restrição do budismo na Mongólia e na China, infelizmente, muitos dos eruditos estudiosos budistas naquele período foram mortos, ou os chineses os mataram. E para dar um exemplo, foi um dos meus tutores foi Kunkyen Drumya Shepa, e ele foi executado naquele período porque porque ele tinha muitos discípulos, ele foi considerado como um criminal, e por isso ele foi executado. E depois que ele foi executado, os seus discípulos pediram para que fizessem orações para ele. E a prece foi: meu gentil guru, por favor, me abençoe, que na hora da educação, ele pediu, por favor, na hora da educação dele, ele rezou, por favor, meu gentil guru, por favor, eu oro para que meus karmas, todos os karmas negativos dos seres sencientes amadureçam sobre mim, e todas as minhas positividades amadureçam nos seres sencientes. E essa foi a prece que ele fez antes da sua execução. Muitos mestres foram, porque eles ensinavam o budismo, então eles foram executados. Os chineses tentam eliminar o Dharma, mas o Dharma não pode ser eliminado pela força. E por que isso acontece assim? Ou por que isso é assim? Porque até quando nós temos essa natureza búdica, ou essa consciência, essa natureza búdica e essa consciência, desde os seres humanos até os insetos, todos nós não queremos os sofrimentos e queremos a felicidade, inclusive os insetos. E nós, como seres humanos, a parte dessa consciência normal, que é comum a todos os seres, nós temos a nossa inteligência humana, e nós podemos usar a nossa inteligência humana, esse cérebro humano,
para mudar essas negatividades e usá-las para desenvolver e trazer mais felicidades para o mundo, para nós mesmos, para o mundo. E com esse objetivo, as religiões se desenvolveram vários tipos de religiões. E no Tibete, e também a tradição filosófica budista foi desenvolvida. Em outras religiões, eles acreditam num Deus Criador e confiando nesse Deus, as pessoas oram a esse Deus para ter mais felicidade e menos sofrimentos. Mas o budismo, a respeito do budismo que foi originado na Índia, e tem a tradição do Pali e tem a tradição sânscrito. Ou seja, tem duas vertentes pela qual o budismo foi espalhado. Tem a vertente do sânscrito e a vertente do Pali. Primeiramente foi a vertente do Pali, da tradição Pali, e depois veio a vertente do sânscrito, onde eles usam o raciocínio lógico para introduzir os ensinamentos do Buda. Esta foi a última vertente que surgiu aqui na Índia. E na Mongólia, eles seguem a tradição de Nalanda, que é baseada no sânscrito, e que usa o raciocínio lógico e que analisa profundamente os ensinamentos do Buda. E quando nós encontramos os ensinamentos do Buda, que é difícil de compreender o significado último, e assim como o Buda disse, monges eruditos, assim como os ourives examinam o ouro, queimando, cortando, raspando, assim vocês devem examinar minhas palavras e aceitem-as somente pelos investigá-las completamente e não apenas por respeito a mim. E o que Buda disse é que nós devemos analisar os seus ensinamentos e não aceitar esses ensinamentos pela fé, mas por meio dos raciocínios lógicos, por meio dos raciocínios lógicos ou da lógica. E dentro dos ensinamentos do Buda, nós tem duas distinções: aqueles ensinamentos provisionais que não podem ser tomados literalmente, e aqueles definitivos que podem ser tomados literalmente. Os provisionais não podem ser tomados literalmente. Se nós vemos escrito na Nagarjuna, tem os 6 tratados, tem os 3 tratados que todos os ensinamentos de Nagarjuna e de outros escritos dos grandes mestres da Universidade de Nalanda, eles todos usam a lógica. E nós budistas somos budistas tibetanos, somos seguidores dessa tradição de Nalanda. O Buda ele mesmo profetizou que os ensinamentos deles seriam espalhados de norte a norte. O primeiro norte é referido à Índia e o segundo norte é a Mongólia e o Tibete. Nós tibetanos seguimos a tradição de Nalanda, como foi estabelecido pelo mestre Shantarakshita. Dentre os textos usados, que foram escritos, escrito por Shantarakshita, tem os ensinamentos, o tratado de lógica e epistemologia, e tem um outro que é sobre a filosofia. O mestre Shantarakshita, é o fundador
de uma escola, uma subescola da Madhyamika, e como ele estabeleceu os ensinamentos de Buda no Tibete, nós seguimos essa tradição da Nalanda. E do Tibete, esses ensinamentos foram espalhados até a Mongólia, chegaram até a Mongólia. E no tempo de que foi espalhado por um mestre, que eu não entendi bem o nome, e depois foi espalhado pelo 13º Dalai Lama. E naquele momento, naquele tempo, os mongóis se tornaram discípulos do 13º Dalai Lama. E principalmente a tradição Gelugpa foi espalhada, foi profundamente enraizado na Mongólia. Vocês chamam o Dalai Lama Bakshi, que significa oceano, e o primeiro Dalai Lama foi Segyum Sonam Gyatso, e o segundo Dalai Lama foi Gedung Gyatso. Gyatso significa oceano. Então, Dalai e Gyatso têm o mesmo significado. Dalai é da origem mongol, e Gyatso é um nome tibetano. Ambos significam oceano. Em 1979, eu estive na Rússia e na Mongólia. E o mosteiro de Gaden, naquele tempo existiam muitos monges anciões, e eles naquele monasteiro, e eles ficaram muito felizes por eu ter os visitado, e eles ofereceram uma puja de longa vida para mim. E naquele tempo muitos mongóis choraram, e eu também chorei, porque eu fiquei muito triste. Mesmo que o budismo me espalhou naquelas regiões, e mesmo que os monasteiros budistas possam ser destruídos, mas a fé na mente dos discípulos, a fé no budismo, na mente do discípulo, não podem ser destruídos por meio de revolução, do comunismo e coisas afins. Eles tentam destruir os ensinamentos do Buda por meio através da destruição dos monasteiros, das partes externas, mas aquilo que é enraizado na mente dos discípulos não pode ser destruído. Mesmo e aqui nos mosteiros aqui no budismo, aqui na Índia, nos monasteiros budistas, quando eu sugeri a eles de estudar a ciência, alguns monges anciãos não eram muito felizes, mas eles falaram, mas quando eu expliquei para eles que nós devemos explicar os ensinamentos de Buda por meio de um ponto de vista científico, o cientista não segue os ensinamentos, alguns cientistas não seguem os ensinamentos do Buda por meio de uma fé cega. Hoje em dia, mesmo que as pessoas me conheçam como um praticante budista, mas eles também me reconhecem como um budista científico. Então, os ensinamentos
A base dos ensinamentos de Buda é o amor afável e a compaixão. Como eu disse no início, que todos nós queremos que a felicidade, não queremos sofrimento, não queremos os sofrimentos, e desde que nós, visto que nós temos esse maravilhoso cérebro humano, inteligente, e nós sabemos distinguir, nós sabemos e podemos distinguir o que é certo e o que é errado. E eu pessoalmente respeito todas as tradições religiosas, mas eu mantenho a minha fé no budismo. E por isso, quando eu visito vários, quando eu visito vários países ou vários lugares, eu sempre visito vários templos e várias igrejas e faço as minhas próprias preces dentro desses templos e igrejas. Porque mesmo que tenham, cada uma dessas religiões tenham as próprias filosofias, a prática principal é como subjugar a nossa mente, como dominar a mente. Os cientistas, por outro lado, e mesmo os cientistas, eles não prestam atenção pelo lado da fé nas religiões, mas eles gostam muito da metodologia do raciocínio lógico, investigação, usada pelos budistas tibetanos. Os cientistas não têm muitas explicações detalhadas sobre as emoções mentais. Os cientistas não têm várias explicações profundas sobre as emoções mentais, como nós temos no budismo. Porque nós seguimos essa metodologia de análise e estudamos as emoções baseadas nos escritos de Nagarjuna e de todos esses grandes mestres da Universidade de Nalanda, onde eles explicam que as coisas existem, as coisas não nos aparecem como elas, não existem como elas nos aparecem, mas tudo depende de uma projeção mental. E é por isso que os cientistas têm interesse de entender essa lógica budista. É claro que nós temos fé nos ensinamentos dos ensinamentos de Buda, mas não é uma fé meramente baseada na fé, mas baseada nos raciocínios lógicos. E aqueles ensinamentos que têm uma explicação, os cientistas seguem aqueles ensinamentos que têm uma explicação lógica. E por isso que eles estão se interessando nesses ensinamentos de Buda da parte do raciocínio lógico. E por isso que eu sugeri às instituições monásticas aqui na Índia que seria bom que eles interessassem em estudar a ciência. E hoje em dia, alguns desses monastérios também fizeram os laboratórios científicos. E por isso que a tradição budista, que segue a tradição de Nalanda, baseada no sânscrito, eles podem ir mão a mão, de mão dadas com a ciência moderna. Seja a Federação Russa, a Mongólia,
e o Tibete sofreram muito na mãos de ditadores e que usurparam, que destruíram os mosteiros, tentando destruir a filosofia budista. E hoje em dia, alguns desses países, alguns esses budismos foram revividos. Não, o budismo foi revivido em algumas regiões da Federação da Mongólia da Mongólia, e mesmo que os comunistas chineses tentam fazer lavagem cerebral às pessoas, aos budistas, para sabotar o budismo, mas ainda assim tem muitas pessoas que conseguem estudar o budismo, seja no Tibete que em outros países, que são... E o budismo não é uma nova tradição para vocês, é uma tradição que vocês já seguem há muitos séculos. E por isso que eu sou muito feliz que vocês tomam cuidado de reviver ensinamentos profundos de Buda. E budismo não é uma coisa de só manter fé e manter estátuas nos seus altares, e ter fé só nessas estátuas ou nesses templos, mas nós devemos estudar esses ensinamentos escritos pelos grandes mestres da Universidade de Nalanda, que nós temos, e nós temos como progredir ao longo do caminho, tem os textos do caminho do meio, e tem os ensinamentos da perfeição da sabedoria, e temos os textos sobre epistemologia, de lógica e epistemologia, e todos esses textos são fontes para estudarmos os ensinamentos de Buda de uma maneira correta, profunda, não meramente baseado em fé, na fé. Eu sempre aconselho aos próprios tibetanos que estudassem ensinamentos do Kangyu, que é as palavras de Buda, e Tengu, que é os seus comentários. E todos esses, e também existem os textos clássicos, que são os textos escritos por Vasubandhu e seu irmão. E todos esses textos antigos que falam de Monte Meru, do tamanho da Lua e assim por diante, hoje em dia, atualmente, na contemporaneidade, não é muito relevante, mas o que é relevante é que nós estudemos esses textos em base à lógica e à investigação e as investigações e análises. Dentro do texto Abhidharma Kosha Karika, nós podemos estudar a mente e as emoções, que é muito importante, e os estudos do Partin, que é o estudo da progressão no caminho da iluminação, é muito importante. Nós estudamos isso em base do texto de Abhisamayalankara, que é o ornamento da realização clara, e onde existe uma parte que fala das 10 instruções, que começa explicando as duas verdades, e em base sobre as 4 nobres verdades, depois sobre como tomar refúgio,
E em base à explicação das duas verdades, nós explicamos as 4 nove verdades, baseado nas 2 nobres verdades. Por meio disso, nós podemos entender perfeitamente os ensinamentos de Buda. E a respeito dos estudos do caminho do meio, nós temos os 6 tópicos, ou 6 tratados de Nagarjuna. E para a explicação desses, tem um texto de Entrando do Caminho do Meio. Para a explicação desses, temos o texto de Entrando no Caminho do Meio de Chandrakirti, que é excelente. No verso entrando do caminho do meio, o verso 34, 35, 36, que é mencionado que nada possui nenhum fenômeno possui uma existência intrínseca por eles mesmos, ou são autossurgidos. E a mesma coisa é dito pelos sextos, pelos físico-quânticos. Se nós tentamos examinar os objetos como profundamente, os objetos que nos aparecem profundamente, nós não encontraremos nenhuma realidade intrínseca. E visto que não se pode encontrar nada nesse objeto, a nível último, nós como as coisas, como o verso 30, as coisas são vazias, tais como os reflexos e assim por diante, nominados como compôs, geralmente são aceitos. Da mesma forma que algo é vazio de existência inerente, como um reflexo pode-se gerar a consciência de suas características. E mesmo que isso, ele explicou que mesmo que esses objetos são vazios de existência inerente, eles nos aparecem, as suas características aparecem na nossa mente. Então, essas características são referidas como o lado convencional dos objetos, que nós não podemos negar o lado convencional dos objetos. Eu sempre recito esses versos, que no texto de Madhyamika Karyavatara dizem que todas as nossas aflições mentais surgem porque nós apegamos nas coisas como nos fenômenos, nas coisas como elas existissem solidamente, concretamente. E isso também é mencionado nos 400 versos. E se nós formos capazes de compreender a originação interdependente das coisas, nós seremos capazes de eliminar a ignorância básica que faz com que nós apegamos as coisas como elas existissem por elas mesmas. Ou nós criamos essa concepção errônea de como as coisas existem. E por que nós nos apegamos aos fenômenos como elas existem objetivamente? Isso nos faz surgir em nosso contínuo mental as emoções negativas. E mesmo que você não seja uma pessoa religiosa,
vocês também, cada um, mesmo que uma pessoa não seja uma pessoa religiosa, essa pessoa quer uma felicidade. E todos os problemas que nós temos no mundo hoje em dia é originado pelos três venenos: ódio, apego e essa ignorância básica. E se nós olhamos para essas aflições negativas, e como eles surgem, como essas emoções negativas surgem em nossa mente, nós vemos que essas emoções negativas não têm uma base fundamental, porque são todas projeções, são todas projeções mentais, projeções da nossa mente, que nós vemos as coisas bonitas ou feias ou negativas, são projeções mentais da nossa mente. Quando eu recito esses versos, eu inspiro a alcançar a verdade da cessação. E quando nós pensamos sobre os ensinamentos das 4 9 verdades, onde é dito: essa é a verdade do sofrimento, essa é a verdade da origem do sofrimento, essa é a verdade da cessação e essa é a verdade do caminho da cessação, nós podemos compreender que todos os ensinamentos são baseados nos raciocínios lógicos e estudam profundamente a origem, a vaziedade, principalmente a quarta nobre verdade. Como nós falamos sobre a vaziedade, é claro que no budismo nós falamos sobre a liberação ou nirvana, mas mesmo que você não tenha a inspiração de alcançar a liberação e assim por diante, mas você tem que prestar atenção em compreender a vaziedade se você não quiser o sofrimento, porque os sofrimentos surgem dessas emoções negativas, da raiva e o apego. E por meio da compreensão da vaziedade, podemos eliminar essas emoções negativas. Por isso que é importante compreendermos de uma maneira correta essa vaziedade. Hoje em dia nós temos todas essas facilidades, tecnologias, facilidades no mundo, e essa facilidade de mobilidade de ir e vir, e devido a esse fato, nós temos muitos estudantes da Mongólia e da Rússia estudando nas nossas instituições monásticas aqui na Índia. E isso é bom. E mesmo se você acredita, não sejam adeptos a uma religião, é muito importante que vocês é muito importante que vocês estudem os ensinamentos do Buda de uma maneira acadêmica. E a respeito dos ensinamentos que nós vamos estudar hoje os ensinamentos sobre a mente da Bodhicitta, e o mestre Nagarjuna teve muito interesse em estudar profundamente, compreender profundamente a vaziedade. Aqui nós não estamos usando as escrituras como um raciocínio, ou seja, dizer, isso é assim porque nas escrituras é dito assim. Isso não é a própria maneira de estudar esses tratados.
Isso quer dizer que, através dos ensinamentos desses escritos, nós devemos usar a nossa própria inteligência e analisar o que está escrito nesses tratados para eliminar as aflições mentais ou, pelo menos, reduzir as aflições mentais, as nossas aflições, as emoções negativas ou aflições mentais. Sobre a vasidade, é muito bem claro entrando no caminho do meio. E nós devemos combinar, seja os ensinamentos sobre a vasidade com os ensinamentos da Bodhisattva. Para alcançarmos a iluminação, nós precisamos desses dois conhecimentos. Foi o mais glorioso Vajrasattva. Foi afirmado que, assim como todos são desprovidos, esses versos são tirados do texto de do Tantra de Guhya Samadhi, do Tantra Raiz de Guhya Samadhi. Foi assim afirmado, assim como todos os fenômenos são desprovidos de entidade intrínseca, assim também a nossa mente, sendo dissociada de todas as coisas, completamente livre de qualquer tipo de sujeito e objeto, completamente livre de qualquer tipo dos agregados constituintes das esferas sensoriais e primordialmente não nascida, e tem a natureza da vaziedade. Essas linhas refutam a existência intrínseca, a entidade intrínseca, como é postulada nas tradições não budistas. Isso é para mostrar que a entidade intrínseca do eu não existe. Não existe. Essa entidade intrínseca do eu ou seja, porque a escola Chittamatra, ou somente, eles dizem que eles mesmo que eles refutam a objetividade dos fenômenos, mas a respeito dos agregados, mesmo que eles refutam a existência dos agregados intrínsecos, mas eles ainda postulam que existe uma mínima essência intrínseca nos agregados, a qual ele chama de Alaya Vijnana. E a escola Madhyamika, principalmente a escola consequencialista ou a escola consequencialista, eles refutam completamente a existência de qualquer tipo de existência à entidade intrínseca, seja, como disse, como é disse no texto da sabedoria fundamental, o Tathagata não é os agregados, nem diferente dos agregados. Os agregados não estão nele, nem ele está nos agregados. E o Tathagata não possui os agregados. Então, o que é os agregados? E assim como nós podemos analisar a ausência dos agregados que o Tathagata aqui é referido a Buda. Então, em vez de usar o Tathagata, em vez do Tathagata, nós podemos trocar os agregados como o eu. Os agregados não são o eu, não estão no eu. O eu não está nos agregados. Sem os agregados, o eu, a entidade intrínseca do eu não existe, não está misturado com os agregados, como o fogo e o combustível. Portanto, como pode o eu, a existência do eu, ou a existência de uma entidade intrínseca do eu pode existir? E como no texto de Sancha
no texto de no texto de Chandra Kirti, eles também dizem assim, eles dizem que toda a felicidade que existe no mundo depende do trocar nós mesmos com os outros. E veja a diferença entre os seres ordinários e os bodhisattvas, porque os bodhisattvas, eles trocam a sua felicidade pelo sofrimento dos seres, eles alcançam a budidade. E nós devemos prestar atenção nos benefícios que surgem de nosso escambiar nós mesmos com os outros, as vantagens que tem de praticar a bodhisattva, porque esse autocentrismo nos arruína, nos joga na existência cíclica. E como os cientistas dizem que os cientistas hoje em dia dizem que porque nós visto que nós somos animais sociais, toda a nossa felicidade depende de uma comunidade, da nossa sociedade. E esse amor compassível que todos nós possuímos, essa capacidade de harmonizarmos, vivermos, coexistirmos com os outros harmoniosamente, devido à capacidade inata do amor afável ou da afabilidade. Isso é inato em nós. E pensando sobre... E se nós compreendemos a vaziedade, nós podemos usar essa compreensão para reduzir esse apego a uma entidade intrínseca de um eu. Que esse apego ao próprio eu, de uma existência intrínseca do eu, que faz surgir a dualidade entre eu e os outros, e geramos assim o autocentrismo, como eu existisse independentemente dos outros. Na escola da sua mente, eles ensinam a falta de uma existência intrínseca sutil, que tem uma distinção entre o objeto e tem uma distinção entre o sujeito e o objeto. Assim como os vitoriosos Budas, Bodhisattva e Mahasattva geraram a mente do grande despertar, assim também, a partir de agora, até o alcance da existência do despertar, gera a mente suprema da Bodhisattva a fim de salvar aqueles que não estão salvos, liberar aqueles que não estão libertos, aliviar aqueles que não estão aliviados e conduzir para além do sofrimento aqueles que não transcenderam o completamente sofrimento. Aqueles Bodhisattvas que praticam por meio do mantra secreto, depois de que geraram dessa maneira o aspecto convencional da bodhisattva, que possui a natureza da aspiração, deve então gerar a bodhisattva última por meio da prática meditativa. Portanto, eu explicarei a sua natureza. Então, por meio da compreensão da vaziedade, se você somente, ou seja, se você gera somente diretamente a vaziedade, você segue o caminho dos ouvintes ou realizadores solitários e alcança o nirvana, praticando somente a vaziedade. Mas com a ajuda da bodhisattva, você, praticando a bodhisattva, se pode alcançar o Bodhisattva. E é para que nós possamos alcançar, para que nós possamos alcançar a suprema iluminação suprema, nós devemos combinar a vaziedade
a vaziedade com a bodhicitta. Sem combinar esses dois, a nossa prática do Dharma, sem a combinação desses dois, a nossa prática do Dharma é incompleta. E nós não colocamos as causas fundamentais para alcançar a iluminação suprema. Porque nós devemos aqueles bodhisattvas, devem então geralmente referenciam-se ao glorioso detentor Vajra, aquele que encarna a mente da iluminação suprema. Explicarei aqui a prática meditativa da bodhicitta, a mente do despertar, que destrói a existência cíclica. Porque nós, através da ajuda da vaziedade, nós devemos eliminar os obscurecimentos cognitivos. A mente da iluminação dos Budas não é obscurecida pelas concepções, tais como as concepções do eu, agregados e assim por diante. Tais noções são sempre caracterizadas pela vaziedade. O verso 1. Com a mente umedecida pela compaixão, deve-se cultivar a bodhicitta com esforço. Os Budas que encarnam a grande compaixão desenvolvem constantemente essa mente da bodhicitta. Do verso 4, quando a entidade intrínseca postulada pelo Chitika é analisada minuciosamente por meio do raciocínio, a entidade intrínseca que os Chistikas eles postulam não pode ser encontrado nem nos agregados e assim por diante. Os agregados existem, porém, estes não são permanentes. Além do mais, não possuem a natureza da entidade intrínseca. O permanente e o impermanente não podem existir como conteúdo do container ao mesmo tempo. Se aquilo que é chamado, ele já realizou o texto e o verso número 7. Visto que o permanente não tem função para a criação gradual e instantânea, então não existe nenhuma necessidade de entidade permanente, nem dentro nem fora. Se fosse um poderoso Criador, por que deveria ser dependente? Pois claramente este faria tudo de uma só vez, pois aquilo que depende de outra coisa não é eterno nem poderoso. Os versos 4 do 7 refuta a crença no Atma, ou alma, e num Criador permanente como mantido pelos Chistikas. Os Chistikas são aqueles que não acreditam, são aqueles que não são budistas. Agora, do verso 10 ao 25, a refutação da existência dos agregados como definido pelos Theravādas, ou ouvintes. Aí ele já leu o verso 10, 11, 12 e 13. Os fatores composicionais são... eles rejeitam... aquilo que é caracterizado pelos quatro, o verso 14, aquilo que é caracterizado pelos quatro grandes elementos, portanto, o resto é invariavelmente estabelecido como desprovido de forma material. Entre esses os olhos, as formas visíveis e assim por diante, que são classificados como os elementos, devem ser conhecidos também como os 12 esferas sensoriais e também como sujeitos e objetos. Isto mostra que a entidade intrínseca não é encontrada entre os agregados. Nem o átomo da forma existe, como nem o órgão dos sentidos está em outro lugar. E mais, nenhum órgão dos sentidos existe como agente. Então, ambos, seja o produtor que o produzido, são totalmente inadequados pela produção. Os átomos da forma não produzem percepções sensoriais, pois estes transcendem o reino dos sentidos. Se for declarado que essas são produzidas pela agregação, essa produção devido ao acúmulo não é aceita.
Mesmo que, como a escola somente, os proponentes da escola somente se você olhar profundamente dentro dos átomos, nada pode ser entregado. 그 유효가 Isso é que é aquilo que cita a escola somente diz. 애좀 뒤기 차지다 겹기 차지 연구도 와. 그 차시에 매번 샤도도 와. 서진의 인류 Quando nós falamos que algo se move, nós pensamos que essas coisas existem por elas mesmas, que estão movendo por elas mesmas. 비밀스러운 지구를 로다. Mesmas. 그래서 사와라. 군군도 차신 Mediante a análise em termos de dimensões espaciais, até mesmo o átomo é visto como possuindo parte. Aquilo que é designado abaixo é as suas partes, ecologicamente, como pode ser um auto indivisível. Com relação a um único objeto externo, pode surgir percepções divergentes. Uma forma que é bonita para alguém, para outra pessoa pode aparecer com alguma diferente. Em relação a um mesmo corpo feminino, uma seta, um amante ou um cachorro selvagem alimentam 3 noções diferentes. Um cadáver, um objeto de luxúria, uma comida. É a semelhança do objeto que funciona, não é como ser prejudicado em um sonho. No que diz respeito ao funcionamento das coisas, não há diferença entre o sonho e o estado da vigília. Em termos de sujeitos e objetos, qualquer coisa que apareça na consciência, a parte das próprias cognições, não existem objetos externos em lugar algum. Portanto, não há objeto externo que sejam essencialmente objetos, são os aspectos das consciências individuais que surgem como aparências de forma. Quando nós colocamos essa visão da escola somente em análise, não tem nada que... essa visão do Citamatra, da escola somente, não pode ser sustentada em base aos raciocínios lógicos. Assim como uma pessoa cuja mente está iludida vê as ilusões mágicas e miragens e as cidades dos espíritos Gandharvas como reais. Da mesma maneira, as formas são percebidas. Do verso 25 ao resto são refutação dos fundamentos da Vignada. E agora é a sessão das perguntas. A sessão das perguntas. Em nome dos budistas, de agradecer sinceramente por nos dar a oportunidade de receber seus ensinamentos preciosos. Os ensinamentos para os budistas... Ok. Isso já foi... A pergunta. No texto do Caminho Gradual diz que há 2 métodos de gerar bodhisattva, aquele que de 7 causas em um efeito e aquele de escambar-se pelos outros. Será que eles não se contradizem? Sabemos que Buda gerou a bodhisattva no inferno. A pergunta é, Buda gerou todas as 6 etapas anteriores quando renasceu no inferno? И мы надеемся, что вы посетите вашу северную резиденцию. Вопрос. 가자. 좋아. Your question, finish. Your Holiness, no, he is just asking the question. I'm sorry. Продолжайте, пожалуйста, вопрос. Вопрос. В Ламрине сказано, что есть 2 способа достижения бодхичитты. Способ семеречной связи и замены себя на других. Противоречат ли они друг другу? Известно... Está repetindo a pergunta porque o que ele falou antes não era a pergunta. Порождал ли он в своем адском перерождении другие 6 способов? Спасибо большое. 뭐야? 명아 준주 드마. 더 놀러자야다. 다심적으로 놀러자니. A respeito das 7 causas e um efeito, não tem uma contradição entre o outro sistema de
gerar bodhisattva. 7 causas e um resultado 연구 장부 인지 파성 심지 é uma instrução geral para gerar bodhisattva, a mente da iluminação. 마시스다 계죠 과요 말이 As 6 primeiras são causa e a 7ª é o resultado, que é a bodhisattva. 난게 태도 besim저 탐저장 Quando nós falamos em geramento da iluminação, nós falamos em geramento da bodhisattva, nós falamos que todos os seres são iguais em não quererem o sofrimento e desejarem a felicidade. Essa prática é para aqueles que têm uma esse pensamento é para aqueles que têm aqueles que têm uma mente afiada. E o método de 6 causas e um efeito é para aqueles que faz o progresso da bodhisattva gradualmente. Pensar na gentileza, pensar em como repagar a gentileza dos seres e assim por diante. Se nós refletimos nessas 6 causas, nós veremos que todos nós seres somos iguais. Ninguém quer o sofrimento, todos desejam a felicidade. E nesse ponto, todos somos biologicamente iguais. E como no texto do Bodhisattva de Maitreya é dito, a bodhisattva é uma tal mente que uma vez que você gera a bodhisattva, ela prevente você de renascer nos reinos inferiores e conduz você gradualmente até o alcance da iluminação. E se nós podemos ver hoje em dia que quanto mais você é compassivo para com os outros, mais feliz você se sente. Mas se você se permanece uma pessoa egoísta, autocentrista, você será muito mais infeliz e muito mais triste. Quanto mais você se preocupa mais com os outros do que você mesmo, você será uma pessoa muito mais feliz. E através dessa atitude que a mente da bodhisattva é gerada. E isso previne você de cair ou renascer nos reinos inferiores. E conduz você gradualmente à iluminação. E o método de escambiar você pelos outros, trocar os seus sofrimentos, doar a sua felicidade a todos os seres, pegar todos os seres viventes para você, é um método potente para você alcançar a iluminação rapidamente. Não tem nenhuma contradição esses dois, e a única diferença é que um é muito mais o método de trocar a sua felicidade pelo sofrimento dos outros é muito mais poderoso do que gerar gradualmente a mente da iluminação, de 6 causas e um efeito. И даровал учение буддийских регионов. Bom dia, Sua Santidade. A minha pergunta é: nossa natureza é a natureza búdica, a luz clara. A raiz do samsara, por sua vez, é a ignorância. Quais são as causas dessa ignorância? Se a nossa natureza última é a sabedoria transcendente e clara, a natureza búdica ou clara luz, se a nossa... Ok, Sua Santidade responde. Nós temos essa sensação de um eu existente por ele mesmo.
E essa entidade intrínseca do eu é designada em base à mente. 당도 시 터도디 뉴물 현지 집에 나지 토송 파가네 에네 뉴물 현지 집에 왜세디 다 No texto de Guia Samatya, 사제 샤샤네 코란게 두지 é dito que a luz clara inata da mente é a base para a designação do indivíduo. 사제 두지 유도 왜세디다 E mesmo Buda é designado em base dessa luz clara. E a respeito dessa luz clara, não tem diferença da luz clara que existe no contínuo mental de Buda e no contínuo mental dos seres sencientes. 두 사제 차도 요래 그다음 조성 식지 러스네 Mas aquilo que acontece com nós, seres ordinários, 나 라메기 é porque nós sendo incapazes de ver a nossa natureza búdica, a nossa clara luz, nós caímos na ignorância e 이디 봐 nas aflições mentais. Somos imbuídos pela ignorância, pelas aflições mentais. 타모 사제를 살은 거야 돼. 다 되네고 Como diz no texto de Guia Samatya Tantra, não tem diferença da vaziedade. A vaziedade, a natureza da vaziedade búdica no contínuo mental do Buda e no contínuo dos seres. Aquilo que nós devemos fazer é devemos realizar diretamente essa natureza última da vaziedade no nosso contínuo mental. E quando você será capaz de realizar essa natureza búdica por meio da prática da vaziedade, nós alcançaremos esse estado búdico. 땡지기 머리보다 직사르는 먹고지 고도 너베좀 용되게 어디 싸워놓고 용을 해지게 왜세 나는 내가 E isso é um trabalho progressivo que nós devemos fazer, não é de um dia por outro. Justo porque a nossa mente é incapaz de reconhecer a sua própria natureza clara, a sua própria natureza búdica, nós somos imbuídos na ignorância. 되겠다. 랑오랑게 마신. O que 용을 해지게 왜세 나네 왜세 나는 내 모두 제 에네 왜세 들려야 샤레 에네 러시지 No texto de Guia Samatya Tantra é dito que o caminho mais veloz é a realização direta da luz clara da nossa mente. Mas no estado atual ordinário comum que nós estamos, imbuídos pela ignorância, nós não somos capazes de reconhecer essa clara luz ou essa natureza búdica que é imbuída em nosso contínuo mental. Em outras palavras, essa natureza búdica é coberta pela lama da ignorância, é coberta pela nossa ignorância. Tá? Next question. E sem realizar a vaziedade em base à clara luz da mente, não seremos capazes de eliminar as nossas aflições cognitivas. 뭘 되니제. Мы глубоко признательны вам за учение. Bom dia. A terceira pergunta é feita pelo senhor Adrian Minikov, presidente do Conselho da Administração da Fundação Salve o Tibete em Moscou. My question. Minha pergunta é, Sua Santidade, somos extremamente gratos pelos estamentos que generosamente têm compartilhado conosco ao longo dos anos
Tanto na Índia como na Letônia, eles estão nos ajudando a desenvolver a compaixão e sabedoria. Minha pergunta é, podemos dizer que a Bodhisattva última é idêntica ao Mahamudra no Kagyupa e ao Rigpa no Dzogchen? A Bodhisattva última refere a nossa mente que realiza diretamente a vaziedade, ou seja, a percepção direta da vaziedade sem precisar de raciocínios lógicos. E o Rigpa no Dzogchen é referido a experienciar diretamente a natureza clara da mente. Seja o Dzogchen, se a Mahamudra, é fazer com que essa clara luz se torne manifesta em nós mesmos através da meditação. Por isso que Buda disse, quando ele alcançou, realizou diretamente o estado búdico, ele disse, havendo encontrado do Dha, o néctar, semelhar ao néctar, havendo referido ao primeiro estamento do Buda, profundo e pacífico, livre de elaborações mentais, luminoso. Profundo e pacífico é referido ao segundo giro da roda do Dharma, e livre de elaborações mentais, luminoso não composto, refere ao terceiro giro da roda do Dharma. Por isso que, e a quem eu ensinar não será capaz de compreendê-lo. Então é melhor permanecer em silêncio na floresta. No terceiro giro da roda do Dharma, que é ensinado no Sutra do Tathagata, ele fala sobre a luz clara subjetiva da mente. Quando nós estudamos o Tantra superior, é enfatizado a luz clara objetiva, a luz clara objetiva e depois, no Tathagata, no Sutra do Tathagata, é ensinado a luz clara subjetiva, ou seja, a natureza búdica. É claro que isso tudo não é uma coisa fácil, não é um dia para o outro que nós iremos compreender esses ensinamentos. O que nós devemos fazer é seguir esses ensinamentos gradualmente. E através da compreensão dos ensinamentos, nós eliminaremos os estados grosseiros da mente e, com uma progressão no caminho, nós seremos capazes de chegar aos estados sutis da nossa mente. E veremos que, nesse ponto, seja a luz clara subjetiva que a luz clara objetiva não se contradizem. Como Kuno Lama disse, que os ensinamentos de Buda é feito de maneira que tem uma analogia que é como se fosse subir a uma montanha, da base ao topo da montanha.
para estudar, para entender a luz clara da mente, que nós devemos fazê-la ser manifestada em nós, nós devemos entrar no processo de dissolução dos estados grosseiros da mente até o ponto que essa luz clara manifesta, claras da nossa mente, se torna manifesta no estado de vivo, que não de vida, não precisa que nós morremos para fazer essa luz clara da mente seja manifesta. E a realização direta da vaziedade pode também ser chamada pode ser dividida em estado grosseiro e em estado sutil. A realização do estado grosseiro da vaziedade a realização do estado sutil da vaziedade. A primeira é referida ao entendo da vaziedade por meio do raciocínio lógico e a realização do estado sutil da vaziedade é quando ela se torna manifesta em nossa mente, manifesta em nós, sem precisar de raciocínio lógico. E isso é chamado, essa prática do Dzogchen ou Mahamudra. Por exemplo, quando o Milarepa realizou gradualmente essa vaziedade, quando ele chegou na vaziedade, na realização sutil da vaziedade, ele falou que nem Buda existe, nem os caminhos existem, nada existe. Não, mas quando as pessoas fazem prática do Tantra, eles parecem que não prestam atenção, eles não praticam necessariamente sobre a vaziedade, eles focam a mente só nessa mente subjetiva, que é a natureza plura, a natureza búdica. Mas precisa por exemplo, quando se estuda as 6 práticas de ensinamentos de Naropa, através dessas 6 práticas de Naropa, os 6 yogas de Naropa, se começa da base, até o fim, que no fim você dissolve se faz essa se faz a dissolução. Quando se faz essa meditação, se faz sobre todas essas dissoluções que se pratica na hora da morte, que é a dissolução da aparência vermelha, a aparência branca e a aparência preta perto do alcance da iluminação. Se a pessoa é capaz de fazer realmente essa meditação em vida, ele quer dizer que realmente está praticando o Dzogchen ou Mahamudra, mas se o praticante não for capaz de fazer essa prática desse jeito, a prática não é realmente uma prática perfeita. Для современных ученых буддизм уже давно является той книгой, где они надеются найти и находят ответы на вопросы о наиболее тонких. Essa é a quarta pergunta é do professor Alex Kaplan, neurologista da Universidade Estadual de Moscou. Sua Santidade, para muitos cientistas, o budismo há muito tempo é um livro onde eles tentam encontrar e estão encontrando as respostas para as perguntas deles sobre o mecanismo sutil do funcionamento do cérebro. O que aconteceu anteriormente que fez com que o budismo acumulasse este conhecimento sem usar instrumentos tradicionais que os neurocientistas usam para estudar o cérebro.
Quando nós estudamos a progressão ao longo do caminho e o caminho do meio nos tratados budistas, não tem muita explicação sobre a diferença entre a energia sutil e a energia sutil da mente e a energia grosseira da mente. Esses ensinamentos são ensinados no Tantra superior. Mesmo que no Tantra superior não tenha explicação científica para isso, mas tem a explicação sobre a mente grosseira e a mente sutil. Que é claro que essas duas são todas esses dois níveis, grosseiro e sutil, fazem parte de uma única mente, da nossa mente, ou seja, da nossa mente. Hoje em dia, atualmente, tem alguns cientistas que estão fazendo pesquisa sobre as pessoas tibetanas. Isso acontece mais no caso tibetano, mortas. Ou seja, as pessoas em Tuktam é meditação após a morte, que a pessoa mesmo que clinicamente seja decretada morta, mas o seu corpo ainda não decompõe. Então eles estão fazendo essa pesquisa para saber o que é que mantém essa pessoa que clinicamente é morta, mas que mantém o seu corpo sem decompor. O que é que faz com que eles fazem manter nesse estado? Para nós tibetanos, isso é dito que a mente sutil ainda permanece no corpo. Então, essa permanência dessa mente sutil no corpo faz com que o corpo não decomponha. E essa explicação não pode ser ainda não pode ser explicada de um modo científico, mas essas explicações são encontradas nos tratados. O que é dito nos tratados é que a mente sutil, a luz clara da mente sutil ainda permanece no corpo, o que impede a decomposição do corpo. Nós temos cientistas como Richard Davidson e outros que estão estudando esse fator que acontece, que estão fazendo pesquisa sobre chamado projeto Tuktam, meditação depois da morte. E nós também temos professores. Nós também temos alguns professores, alguns estudiosos russos que colocaram algumas máquinas em alguns monastérios no sul da Índia para ser colocada no corpo dessas pessoas que permanecem em Tuktam. E eles nós ainda precisamos fazer futuras pesquisas nesse fenômeno, para fazer o que acontece com essa luz clara da mente sutil, ou mente sutil. No budismo, nos tratados budistas, nós temos explicações que essas energias sutis, essa mente sutil vem dos textos tântricos. E vocês também poderiam fazer essas pesquisas nas pessoas que estão fazendo as 6 práticas de Naropa, em vida.
Isso também seria um ótimo ponto, porque eles fazem essa dissolução dos estados dos estados sutis da mente, mas ainda permanecem em vida. A quinta pergunta é de a impermanência, a destruição, momento a momento. Estamos mais acostumados com a medida dos tempos em segundos. Então estaríamos interessados em saber qual é a duração de um momento em segundos ou em frações de segundo. Também se os 5 fatores mentais sempre presentes aparecem no mesmo momento ou em momento ou um depois do outro. Esses 5 fatores mentais onipresentes ou sempre presentes são intenção, sensação, percepção e atenção mental. Falando a respeito da impermanência, nós podemos passar sobre a impermanência em diferentes graus de sutilezas. Quando nós falamos no momento que do momento que a pessoa morre, é um estado mais grosseiro da impermanência. Mas nós devemos compreender que como eu expliquei, que as coisas sempre estão em mudança, isso é uma impermanência. O movimento por si é uma impermanência. Nenhum fenômeno composto é estático. Sem a mudança momento a momento, não podemos falar não podemos falar das mudanças grosseiras óbvias. O momento a momento, a mudança momento a momento que não vemos, mas que acontece, é chamado da impermanência sutil. Quando nós falamos Ketikma, que é um momento, é um estralo de momento, é um estralo de dedo, Ketikma. Esse momento pode ser transformado em segundos. Então, tudo aquilo que se move, que nós não percebemos, isso é classificado em impermanência sutil, que é imperceptível aos nossos olhos. Então, a intenção, sensação, percepção e atenção mental, então, memória. Todos esses 5 fatores mentais ou estados mentais sempre presentes, eles acompanham cada momento da mente e eles estão sempre juntos. Tem a mente primeira, tem uma mente promeia. Funciona da sensação e daquele momento em diante nós temos o fator mental da sensação. Então, a sensação e o fator mental da sensação, por exemplo, e a mente que sente são inseparáveis, por isso que falam que são sempre presentes. A sensação é um fator mental, mas é sempre presente, concomitante com a mente.
A sexta pergunta é de Valina Gambaeva, presidente da organização budista Arya Bala, do Colégio Monástico de Rinpoche Baksa, em Buriatia. Quando nós deparamos com diferentes situações da vida, como podemos responder a estas por meio da prática espiritual? Por exemplo, se nossos entes queridos estão doentes, como podemos ajudá-los e ajudar a nós mesmos por meio da prática espiritual? Obrigada. Como é dito no texto do Bodhisattva Charyavatara, a respeito dos sofrimentos, até quando nós possuirmos esses agregados contaminados, existirá sempre o sofrimento. Por isso que disso, que esse oceano do samsara é cheio de sofrimentos. O samsara aqui, ou a existência cíclica, é referido aos 5 agregados contaminados, que é o nosso corpo, que o nosso corpo possui 5 agregados. Por isso que diz que esse samsara cheio de sofrimentos. A um nível holístico, no final das contas, de um ponto de vista holístico, esse mundo chegará a um fim, mas nós nascemos e renascemos, mas enquanto nós tivermos esses 5 agregados psicofísicos contaminados, será sempre sofrimentos, e os seres humanos serão imbuídos de sofrimentos. E nesse caso por exemplo, nesse tempo atual dessa pandemia, os nossos entes queridos estão sofrendo, mas nós devemos pensar nessas linhas que diz nós devemos pensar que se esses sofrimentos pode ser eliminado ou não. Se é algo que pode ser eliminado, então nós nos devemos sentir desencorajados, e devemos lutar para isso. Mas se é algo que não tem solução, não tem por que nós sentirmos desesperados. Nós devemos pensar que se a pessoa deve morrer, não devemos sentir tristeza, porque sentir tristezas ou sentir que nós fomos incapacitados de fazer algo, porque é a natureza daquilo que existe ter um fim. Então, se existe uma solução para o sofrimento, porque se tem uma solução para os sofrimentos, porque não devemos sentirmos desencorajados. E se não tem solução para o sofrimento, então não tem motivo de sofrer desnecessariamente. Nós devemos pensar sobre essas linhas. Como nós budistas dizemos, por outro lado, nós budistas dizemos que algo que está fora do nosso controle também o nosso karma. A outra pergunta: existe ali de São Petersburgo, de alguém de São Petersburgo, existe a liberdade de expressão europeia e o dogmatismo religioso islâmico. Como conciliar esses dois conceitos no século XXI? Os recentes acontecimentos na França intensificaram ainda mais o conflito entre esses dois.
Oh, infelizmente, ultimamente tem essas coisas tristes de morte e assim por diante, mas não podemos generalizar e dizer que todos os muçulmanos somos assim, são iguais. Que até mesmo na comunidade budista tem esses acidentes de matar uns aos outros. O que está acontecendo na França é alguma coisa particular que está acontecendo aqui, ali, mas não devemos generalizar que toda a Europa está acontecendo isso. Que em toda a Europa. E pessoas ruins, malvadas, existem em todas as tradições religiosas. Isso. Em geral, a Europa, na situação dentro da Europa, é boa. A União Europeia é algo que eu sempre apreço. Como eu sempre menciono e conto, antigamente os países europeus, eles brigavam entre eles, matavam uns aos outros, mas depois da Segunda Guerra Mundial teve algumas pessoas pensantes, como o general Charles de Gaulle, francês, e mais um outro líder alemão, e alguns outros, eles pensaram que a violência, a guerra, não era mais uma coisa benéfica e nem construtiva para ninguém. E eles pensaram na unificação europeia. E desde então não tiveram mais guerras entre eles. E talvez eu sugiro que esse tipo de união pode ser estendida na América do Sul, na Europa e assim em outros continentes. Eu tenho expressado esse meu desejo desde um pouco de tempo. Por exemplo, podemos ver que brigas acontecem mesmo entre uma família, entre um pequeno grupo. Isso é uma coisa que pode acontecer entre as comunidades. Mas o lado positivo que devemos pensar é no lado positivo que a união que fornece. As coisas grandiosas que uma união de países fornece. E nós não devemos focar nossa mente nesses pequenos incidentes que acontecem em um país ou em uma comunidade religiosa e generalizar esse incidente falando que todos aqueles islâmicos ou muçulmanos são igual e assim por diante. Porque acontece alguns incidentes na comunidade budista acontecem, não podemos dizer, não devemos generalizar, todos os budistas são assim. Não devemos mais nunca generalizar um conceito. Nós devemos analisar cada caso individualmente. 네, 3질 내서.